Você já se perguntou por que o Campeonato Brasileiro perdeu tanto do seu brilho, como um campeonato que já foi palco de craques, como Neymar. Olha o Neymar escapou de 1, de 2, fechou Brada, vai fazer mais um, apenas de gol, Neymar! Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Ronaldinho Gaúcho, Romário, Kaká e tantos outros passou a ver seus maiores talentos indo embora cada vez mais cedo. Como saímos de acompanhar Neymar por anos no Santos para ver jogadores como Endrick e Estevão deixando o Brasil antes mesmo de construir um legado? Afinal, o que aconteceu com o Brasileirão? E a resposta não é tão simples quanto parece. E ela começa há mais de 30 anos atrás. 1995. Esse foi o ano de um dos acontecimentos mais importantes da história do futebol moderno. A criação da Lei Bosman. Pode parecer um assunto distante, mas ela mudou completamente o rumo do esporte. A Lei Bosman permitiu que jogadores mudassem de clube gratuitamente ao fim de seus contratos e acabou com o limite de atletas da União Europeia nas equipes do continente. Na prática, isso tornou muito mais fácil para os clubes mais ricos reunirem os melhores jogadores do mundo. Isso se reforçou ainda mais nos anos 2000. O futebol europeu entrou em uma nova era. Apenas times de futebol se transformaram em verdadeiros marcas globais. O dinheiro dos direitos de transmissão explodiu. A gestão ficou mais profissional e a Lei Bosman tornou o mercado muito mais aberto. Bilionários, grandes empresas e fundos de investimento passaram a colocar quantias enormes no futebol europeu. Em poucos anos, ligas como a Premier League, La Liga, Série A e a Champions League concentravam não apenas o dinheiro, mas também os melhores jogadores do planeta. E foi exatamente nesse momento que o Brasil começou a sentir as consequências. Sem conseguir competir financeiramente, os clubes brasileiros passaram a vender seus principais talentos cada vez mais cedo para equilibrar as contas. O que antes era exceção virou regra. Craques que antes ficavam anos encantando a torcida passaram a deixar o país ainda muito jovens. Muitos nem chegavam no auge por aqui. O Brasileirão deixou de ser o destino final dos grandes jogadores e passou a ser uma vitrine para a Europa. Nomes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick e Estevão mostram bem essa realidade. Mas seria injusto colocar toda a culpa na Europa. O próprio futebol brasileiro também enfrentou problemas que dificultaram ainda mais essa disputa. Nos últimos anos, um novo mercado passou a dominar o futebol brasileiro: as casas de aposta. Em pouco tempo, elas se tornaram as principais patrocinadoras dos clubes e campeonatos, trazendo receitas milionárias para o esporte. Ao mesmo tempo, surgiram casos de manipulação de resultados e investigações envolvendo apostas esportivas, levantando dúvidas sobre a integridade das competições. Mesmo sendo casos isolados, eles afetaram a imagem do futebol brasileiro. Outro problema que continua prejudicando o Brasileirão é o calendário. Enquanto muitos clubes europeus disputam cerca de 50 partidas por temporada, equipes brasileiras podem passar de 70 jogos em um único ano. São, com eles, estaduais, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, além de viagens longas por um país continental. O resultado é um desgaste enorme, mais lesões, menos tempo para treinar e partidas que muitas vezes ficam abaixo do nível que os times poderiam apresentar. Além disso, outro fator passou a desgastar a imagem do campeonato: as constantes polêmicas de arbitragem fazem com que muitos torcedores sintam que a arbitragem virou protagonista dos jogos. Não significa que exista uma conspiração, mas a repetição desses erros prejudica a credibilidade da competição. Nem tudo é motivo de preocupação. Nos últimos anos, o futebol brasileiro começou a mostrar sinais de recuperação. A chegada das SAFs trouxe uma nova forma de administrar clubes.
com mais planejamento, responsabilidade financeira e investimentos de longo prazo. Ao mesmo tempo, clubes tradicionais que passaram por momentos difíceis vêm se reorganizando e voltando a disputar títulos importantes, mostrando que a força do futebol brasileiro continua existindo. Patrocinadores, acordos de transmissão cada vez mais valiosos e estádios mais cheios. Aos poucos, o Brasileirão começa a dar sinais de evolução. Talvez o futebol brasileiro nunca mais consiga manter seus maiores craques por tanto tempo quanto antigamente. O futebol mudou e a Europa continuará sendo o principal destino dos melhores jogadores do mundo. Não significa que o Brasileirão esteja condenado. Com clubes mais organizados, investimentos maiores, uma gestão mais profissional, existe um caminho para que o campeonato volte a crescer e seja cada vez mais competitivo. O Brasileirão não morreu. Ele apenas precisou se reinventar e talvez estejamos prestes a assistir ao começo de uma nova era. Para você, qual é o maior problema do Campeonato Brasileiro hoje? A saída precoce dos talentos? O calendário? A arbitragem? Ou a gestão dos clubes? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá uma força para o canal. Nós estamos começando e todo apoio é bem-vindo. Se inscreva no Resenha da Bola e até a próxima.